Ora, e hoje olhamos então para mais três ideias de negociação para este mês de maio, como sempre fazemos todos os meses. Antes de mais, e antes de começarmos a olhar precisamente para estas três ideias, só fazer aqui um pequeno balanço daquilo que aconteceu durante este último mês no SP500, também fazer aqui um balanço às ideias passadas, ver como é que elas estão a evoluir, olhar também para o mercado em si. Portanto, começamos então por olhar para o mapa de performance do SP500 desde este último mês. Como podem ver, aqui a grande vencedora foi Facebook, que também, muito com o ganho de hoje, que só hoje subiu quase 10%, acabou por recuperar bastante depois da queda que teve com todos, enfim, todas as questões relacionadas com a privacidade em torno de Facebook. Portanto, acabámos por ver aqui uma recuperação mais agressiva, earnings muito, muito bons. Portanto, nós estamos agora também numa altura de earnings, uma altura de apresentação de resultados, e portanto que acaba por trazer aqui alguma velocidade menos desejável ao mercado. É isto que esta nossa teoria de negociação no longo prazo acaba por ser importante, porque é indiferente se as coisas sobem 15%, 20%, caem 20%. Como vos digo, é completamente irrelevante. Eu tive, inclusive, a oportunidade de falar pessoalmente sobre isto nos seminários que fizemos. Ainda esta semana tivemos no Porto. Espero que tenham gostado do nosso evento. Espero que tenha sido do vosso agrado. Eu também, na altura, tive a oportunidade de falar um bocadinho sobre esta estratégia. Portanto, espero também ter esclarecido algumas questões que muitos de vocês tinham. E desde então acabámos então por ver estas últimas 2 semanas a serem semanas de apresentação de resultados. Como podem ver, muita volatilidade. Dentro daquilo que foram as nossas escolhas passadas, vemos a CVS a recuperar aqui 13% desde o início do mês. Portanto, grande recuperação. No sentido contrário, vemos a Altria a perder 10%. Vemos 3M também a perder 9%. Vemos, tínhamos aqui falado de outras, UPS a subir 10%. Portanto, como podem ver, muita volatilidade derivado desta apresentação de resultados. Ora, temos dias em que há empresas a subirem 5%, outras a caírem 5%, enfim. Temos-nos aliar completamente desse fenómeno, dessa volatilidade. É-nos completamente indiferente. Nós estamos aqui para colecionar dividendos, para encontrar oportunidades e, aliás, é nestas quedas, e é isso que eu vos vou querer falar também de seguida, é aqui nestas quedas que devemos encontrar oportunidades para entrar no mercado, seja para reforçar posições, seja para iniciar posições. E nós aí encontramos algumas oportunidades. Reparem, por exemplo, aqui nas últimas ideias que falámos. Portanto, eu todos os meses coloco-vos aqui as 3 ideias do mês. Como podem ver, temos aqui algumas empresas a caírem bastante, a caírem 15%. Tanto Altria como o CVS ainda a desvalorizarem 15%, o Gillette, Fortune Brands a caírem 10%, 3M também. Isto é-nos completamente indiferente. Claro que não é indiferente no sentido de quererem estar aqui para o curto prazo, portanto isso obviamente acaba por criar moça, mas nós estamos aqui precisamente para o longo prazo e para a performance do dividendo destas empresas. Olhando para aquilo que foi os dividendos deste mês, portanto, apenas este portfólio a receber dividendos da McKesson, da Altria, da Lam Research Corporation e da Royal Caribbean. No primeiro trimestre, tínhamos recebido dividendos da Walt Disney. A Walt Disney, por acaso, é uma das poucas empresas que paga dividendos bianualmente e não trimestralmente. O que é raro hoje em dia em empresas americanas. A maior parte delas, 90% delas, paga trimestralmente. Mas, portanto, aqui a não vermos uma evolução face ao primeiro trimestre, portanto, ao mês de janeiro, a vermos aqui uma redução da receita do portfólio, precisamente devido ao facto de não termos aqui o Walt Disney. Mas lá está, aqui temos que olhar ano a ano, e portanto aqui o que nos vai interessar comparar abril é abril do próximo ano com este ano de abril.
Ora bem, olhando então aqui para os gráficos, houve muitas empresas desta que falámos que apresentaram já resultados. Tivemos o caso da Tractor Supply Corporation, portanto aqui a apresentar resultados a conseguir disparar, a McKesson também, portanto grande recuperação que estas empresas tiveram. A Altria a apresentar resultados muito bons. Atenção que a Altria está a cair bastante, não pelos seus resultados, mas pela Philip Morris, que foi um spin-off de 2008, que aconteceu há 10 anos atrás entre estas duas empresas. Portanto, elas separaram-se. A Altria ficou com o mercado americano, a Philip Morris ficou com o mercado internacional e portanto, vimos ainda assim a Altria a ter uma consequência, portanto, a ter uma queda consequente dos maus resultados da Philip Morris. Agora, o que é curioso é que a Philip Morris teve resultados maus, a Altria teve resultados bons, e, portanto, eu vejo esta queda aqui como uma oportunidade ou para entrarem novamente no mercado, quem já entrou, e reforçar com uma yield melhor. Reparem que neste momento a Altria está a pagar de dividendo 4,82%, que é fantástico, versus 4%, 4,08% que apanhamos quando entramos na nossa primeira posição. Portanto, quem entrar agora consegue bloquear aqui um excelente dividendo, 4,82%. Portanto, acaba por apanhar o dividendo melhor do que agora. Tanger parado ainda, sem acontecer aqui nada. Estamos também à espera de novos resultados. Lam Research Corporation, também resultados a serem em linha com o esperado. Continua aqui a lateralizar. Eu acredito que seja uma empresa de futuro, esta Lam Research Corporation. Alaska Airways também à espera ainda de resultados, a aguentar-se bem. Nós entramos aqui mesmo nos máximos, lá está indiferente, não estamos aqui para adivinhar nem topos nem fundos, estamos para entrar o mais cedo possível e deixar correr aqui as nossas posições. Starbucks a apresentar bons resultados, que também já a ganhar bastante esta semana. Vamos ver se conseguimos voltar aqui até à zona dos $63. Eu acredito que ele irá, mais cedo ou mais tarde, quebrar este seu nível. Omega Healthcare Investors também à espera ainda de resultados. Vão ser desafiantes estes resultados devido a todos os problemas que a Omega teve. Daí estas últimas quedas, mas não está, na minha opinião, oportunidades interessantes. É uma empresa que já anunciou que, devido aos problemas que teve no final do ano de 2017, congelou o pagamento de dividendos, ou seja, vai pagar. Isto significa que não vai crescer dividendos. O que, numa perspectiva de portfólio de crescimento de dividendos, seria talvez uma razão para fechar a posição nesta Omega Healthcare Investors. Não o vamos fazer porquê? Porque esta é uma REIT, ou seja, é uma empresa que vive é no fundo um fundo imobiliário negociado em bolsa. Portanto, é uma empresa que detém imóveis no setor de lares de idosos, que teve algum problema com alguns operadores, que um deles inclusivamente que foi a Siena, apresentou insolvência. Portanto, logo aqui está a perder um cliente, era o quinto maior cliente, e portanto logo isto trouxe obviamente uma queda nos resultados da Omega. E, portanto, devido a isso, a administração da Omega anunciou que não vai aumentar dividendos em 2018. Ainda assim, reiterou que o dividendo está completamente protegido. E para nós é um bocado indiferente, uma vez que é um REIT. Porquê? Porque os REITs já são, por norma, obrigados a pagar uma porcentagem muito grande dos seus lucros em termos de dividendos. E, portanto, às vezes acaba por não haver ali uma flexibilidade de pegar naquilo que é os lucros das operações e dividir de uma forma que seja, por assim dizer, às vezes está-me a faltar a palavra, mas de uma forma racional, portanto, dividir de forma racional aquilo que é os lucros da empresa e direcioná-los para pagamentos de dividendos, reintegração do capital na empresa, recompra de ações, investimento em desenvolvimento. Enfim, estas empresas acabam por estar aqui um bocadinho menos flexíveis a isso, devido à necessidade de ter de pagar por si só um dividendo alto. Aliás, se formos a ver, a Omega está neste momento a pagar um dividendo de 10,26% para quem entrar agora, que obviamente é um valor fantástico.
Portanto, tenham isso em consideração. Eu acredito que esta empresa, no longo prazo, vai subir. É uma empresa que vai ter dificuldades em, se calhar, subir 10, 15, 20% no curto prazo. Mas nós estamos aqui para o longo prazo. Olhando para a CVS, portanto, teve também aqui uma queda brutal, entretanto já a recuperar bastante, nós entramos aqui mesmo nos topos. Atenção também ao facto da CVS estar a apresentar neste momento um dividendo de 2,91%. É um valor muito bom, principalmente face ao payout ratio desta empresa, ou seja, há muita margem para aumentar o pagamento dos dividendos. Neste momento, quem entrar agora está a entrar 15% abaixo do valor a que entramos quando falámos desta empresa. E portanto, eu acredito que também seja uma empresa que tenha tudo para poder dar continuidade a um processo de subida mais consistente. Continuando, Gillette a lateralizar, portanto, nós entramos aqui já a meio, portanto, tivemos esta subida agressiva, entretanto ele consolidou outra vez. Acredito também que a prazo iremos continuar a subir. Fortune Brands a cair, hoje apresentou resultados curiosamente abaixo do esperado, embora tenha aumentado as receitas, os earnings per share foram abaixo do esperado, e não tive a oportunidade, isto foi há bocado, e não tive a oportunidade de ler bem acerca da apresentação dos resultados da Fortune Brands, mas ainda assim é uma empresa que eu acredito que tenha muito espaço para subir. Eu já falei dela no passado, portanto é uma questão de qualquer uma destas empresas verem os vídeos passados no YouTube, tem lá as gravações todas. Portanto, se quiserem, e para quem esteja agora a começar a ver este seminário, não tenha visto os últimos meses, pode sempre andar para trás, ver as gravações e, por exemplo, se nós estivermos agora a falar, se calhar, de uma oportunidade mais racional agora, por exemplo, para entrar em Altria, se quiserem, vejam o racional que eu vos falei da Altria no passado e vejam se concordam e, portanto, tirem isso como ideia para poderem, por exemplo, entrar nestes valores. Carlyle a apresentar excelentes resultados, aqui já a disparar, mais uma vez aqui a conseguir apontar para um eventual novo máximo. Excelentes resultados por parte da Carlyle. Excelentes resultados também por parte da Royal Caribbean. Curiosamente, reparem, hoje apresentou resultados muito, muito bons a Royal Caribbean. As ações tiveram a subir 4% no pré-market, entretanto fecharam a cair 4%. Ora, eu não sei porquê, não faço a mínima ideia do porquê disto ter acontecido, sinceramente. É um pouco estranho, tendo em conta a natureza dos resultados, foram realmente muito, muito bons, muito acima do esperado, com um guidance, ou seja, uma expectativa por parte da empresa de crescer ainda a uma velocidade maior do que aquilo que era previsto. Portanto, sinceramente, acho muito estranho esta queda. De qualquer das formas, continuamos aqui muito bullish. Eu, pelo menos, continuo muito bullish em relação a esta empresa. Portanto, considerem-na também. Se quiserem, em termos especulativos, ou se quiserem tentar entrar a um preço melhor, esperem para ver como é que esta consolidação continua e depois equaciona, então, entrar. Neste momento está a pagar um dividendo de 2,13%, com um crescimento, eu creio que era de 20% ao ano nos últimos 3 anos. Portanto, realmente aqui muito importante considerar esta Royal Caribbean. UPS, também tínhamos falado então na semana passada, por sorte conseguimos entrar mesmo aqui nos mínimos, lá está, não que isto interesse, isto é completamente irrelevante para nós. Aqui temos um excelente exemplo de como entramos mesmo nos mínimos, na 3M temos um excelente exemplo de como entramos nos máximos. Isto é completamente indiferente, como vos digo, o que interessa aqui é tentarmos apanhar a melhor yield possível. Nós aqui, em termos de UPS, conseguimos apanhar uma yield de 3,54%, que é bastante bom, contra uma yield de 3,21% que neste momento está a pagar. Mas lá está, os racionais principalmente destas últimas 3, 4 meses destas empresas mantêm-se todos, portanto ainda nada aconteceu que pudesse alterar aqui a evolução do mercado. Depois 3M, portanto, grande queda de uma empresa que é uma empresa fantástica, uma empresa mega diversificada, uma empresa brutal que vai estar aqui para sempre à partida. Nós não adivinhamos o futuro, mas para uma empresa como a 3M falir com a diversificação toda que tem e todos os produtos que tem é muito difícil. E portanto estas correções têm de ser vistas de uma só forma, como oportunidades de compra. Portanto, olhem para a 3M para estas quedas. Se já tiveram entrado, pensem em reforçar, se claro tiverem liquidez para o fazer. Mas acho que está, na minha opinião, num excelente ponto. Reparem, estamos já a corrigir 25% desde o máximo das últimas 52 semanas. Portanto, temos tudo aqui para continuar a subir consideravelmente nos próximos anos.
Ora bem, olhando então para aquilo que está a acontecer ao SP500 nesta altura, já vos tenho falado aqui daquilo que acredito, que é uma correção mais agressiva até à zona dos 38,2% de Fibonacci de toda esta última subida. Como sempre, temos olhado aqui para a média móvel dos 200 dias, que tem aguentado bastante bem o mercado nesta altura. Mais uma vez, anteontem e mesmo ontem, conseguiu esta média móvel 200 dias aguentar o preço do SP500. É verdade que nós, nesta fase, a análise técnica acaba por valer muito pouco, porque estamos em fase de apresentação de resultados. Como veem, empresas que podem apresentar excelentes resultados e cair 5%, outras que podem apresentar maus resultados, mas por alguma razão subir 10%. Portanto, acaba por ser, isso acaba depois por, obviamente, influenciar o valor do índice. E, portanto, nesta altura, eu acredito, pelo menos esta semana e na próxima semana, vamos ver uma continuação da lateralização. Se calhar mais um reteste à média móvel 200, mas eu continuo muito convicto que esta correção até aos 38,2 vai acontecer. E como vos digo, é muito importante que esta correção aconteça para conseguirmos encontrar aqui uma velocidade maior outra vez nas subidas. Mas, como podem ver, média móvel 200 continua a aguentar. Nós vamos continuar, obviamente, aqui a observar esta estrutura técnica também no próximo mês e nos seminários do Market Wrap-Up. Mas muita atenção então aqui à média móvel 200. É um terceiro momento que o SP500 toca nesta média móvel 200. Vamos ver se ele falha outra vez em fazer um máximo maior. Reparem, temos como máximos menores, mínimos maiores, a triangular. É um claro movimento de consolidação, de distribuição. Vamos ver se a correção irá então continuar aqui até aos 38,2, onde eu acredito que iremos. Ora bem, olhando então para as ideias deste mês de maio. Confesso que tem sido difícil. Já o mês passado, embora tivesse ali falado de algumas ações que realmente estavam interessantes, e foi o caso da UPS, o caso da Royal Caribbean, o caso da 3M era difícil de adivinhar que iria ter maus resultados, mas com esta queda, obviamente, que é mais uma oportunidade para entrarmos. Este mês foi difícil. Foi sinceramente difícil encontrar empresas que nesta ótica do crescimento de dividendos estivessem a apresentar múltiplos de avaliação da empresa abaixo daquilo que é o normal. Foi difícil. Ainda assim consegui encontrar aqui 3 ideias que acredito sejam interessantes. Se calhar alguns de vocês ainda não ouviram falar destas empresas. Também acontece aqui que muitas vezes há muitas empresas que se calhar estão interessantes, mas que nós não temos disponível porque são small caps, não temos disponível na plataforma e, portanto, não vale obviamente a pena eu estar aqui a falar-vos delas. Como sempre, vamos então olhar aqui para os indicadores mais importantes. Também tive a oportunidade de vos explicar individualmente no seminário presencial. Espero também ter-vos esclarecido em relação ao porquê de eu olhar para estes indicadores. Ora, a primeira empresa então, Hormel Foods Corporation. Não sei se já alguns de vocês ouviram falar dela, se já tiverem ouvido e se tiverem já investido, queiram dar a vossa opinião, coloquem na janela de comentários, na janela de questões, para também perceber aqui um pouco qual é que é a vossa ideia acerca desta empresa. Portanto, basicamente a Hormel Foods Corporation é uma empresa que detém, portanto, uma série de marcas do setor, obviamente, da alimentação, dentro de vários componentes, tanto em comida congelada, comida de grocery, ou seja, daquela que está no supermercado, de enlatados, de empacotados, também de charcutaria e de produtos especializados. Portanto, basicamente estes foram os resultados. 2016 foi o último que conseguimos aqui encontrar, que eu consegui aqui encontrar que apresentasse, portanto, toda a sua linha de produtos. Portanto, tem uma série de marcas. Nós aqui, se calhar, para nós portugueses, são marcas que não nos são muito conhecidas, o que é normal, porque esta é uma empresa que, acima de tudo, está nos Estados Unidos. Na minha ótica, uma das principais vantagens desta empresa é a expansão internacional que está neste momento a fazer, seja com a expansão, por exemplo, para o Brasil, já comprou várias marcas brasileiras, a expansão também para o mercado asiático, com várias marcas também americanas, mas que estão agora que a empresa está agora a expandir para a Ásia. É uma empresa que uma das suas grandes vantagens também é o facto de, se olharmos, por exemplo, ao que aconteceu em 2008,
ou mesmo para trás em alturas de crise, em alturas de quedas, em alturas de recessão, acaba por ser uma empresa que acaba por ser muito defensiva nesse aspecto, ou seja, não tem grandes correções nesses momentos. E, portanto, é sempre uma empresa, principalmente nestas alturas em que toda a gente fala que vai ter que haver um crash, vai ter que haver uma correção, é sempre importante termos este tipo de empresas em carteira. Como podem ver aqui a evolução, é isto que realmente que queremos, que procuramos numa empresa, é este tipo de evoluções. Reparem, em termos de vendas, a ter um crescimento anual nos últimos 10 anos de 4% ao ano, um crescimento nos earnings per share nos últimos 10 anos de 11,3%, de resultado operacional de 10%, 10,1% nos últimos 10 anos e um crescimento do dividendo de 16,3%. Uma subida muito, muito agressiva do dividendo. É isto que realmente aqui procuramos. E esta Hormel acaba precisamente de por estar num momento fantástico e bater praticamente todos os indicadores que aqui normalmente observamos. Portanto, como podem ver, o pagamento dos dividendos tem sido este. Tem tido realmente aqui um recorde de dividendo muito, muito agressivo. Portanto, é uma empresa que paga dividendos há já mais de 51 anos. Já é um dividend king. Exato, há 51 anos. Portanto, uma empresa fantástica ao nível daquilo que está a fazer em termos de distribuição de capital aos acionistas. Foi das poucas empresas que mesmo em 2008 conseguiu ainda assim, mesmo com a ligeira queda que teve nos seus earnings per share, aliás, earnings per share, exatamente, teve aqui uma ligeira queda dos earnings per share, de 0,54 por ação para 0,52 por ação, mas que mesmo assim conseguiu aumentar o pagamento dos dividendos. Por muito pouco que seja, conseguiu aumentar, e é isto que dá, que mostra realmente a saúde financeira da empresa. É uma empresa que tem muito pouca dívida, principalmente face ao EBITDA, tem apenas, creio que 0,3 de rácio, ou seja, por cada $1 de EBITDA tem 0,3 dólares de dívida, o que é muito bom, ou seja, uma empresa que não tem uma grande alavancagem financeira neste momento. Tem um payout ratio muito baixo para aquilo que tem sido o crescimento do dividendo. Na minha opinião, fantástica esta empresa ao nível... aliás, eu só não olhei para ela mais cedo porque dentro deste tipo de empresas também estava a olhar muito para a Kroger, na altura em que a Kroger, há cerca de 6 meses atrás, teve uma queda brutal, uma queda de quase 30% ou 40%, uma queda mesmo muito, muito agressiva. E é aí que nós temos que olhar, portanto, para ver nestas quedas se vale a pena entrar. Na altura, eu olhei bastante para essa Kroger. Ela, entretanto, nestes últimos meses, teve alguma dificuldade nestas últimas duas apresentações de resultados em evoluir, por isso é que optei antes por mostrar a Hormel. É uma empresa que, como podem ver, desde 1994, portanto, aqui a linha verde é o cash flow gerado por ação. Portanto, como podem ver, embora, claro, aqui com alguns momentos de maior queda, como é normal, portanto, aqui principalmente em 2006 e 2009, mas sempre com uma média de crescimento muito, muito forte. Sempre com também os dividendos a serem aumentados. Reparem, desde 1990, pelo menos aqui o histórico que temos, sempre ser aumentada uma média de acima de 10% ao ano. Portanto, é como vos dizia nos seminários presenciais. Vocês, quando investem numa empresa, têm que pensar que é como se estivessem a investir num imóvel. Só que a diferença é que, em vez de terem... Portanto, no imóvel recebem rendas, nas ações recebem dividendos. A diferença é que, num imóvel, vocês, se tiverem sempre o mesmo inquilino, vão estar a receber sempre a mesma renda, a não ser que a aumentem, mas aí podem sempre ter o azar de perder o inquilino. Aqui não. Aqui nas ações nós vamos ter sempre a nossa renda a subir. Neste caso com a Hormel paga-nos uma renda trimestralmente e em que todos os anos está a pagar 10% a mais do que o ano anterior. E, portanto, é isto que nós procuramos também para aumentar a nossa yield, a nossa rentabilidade do dividendo. Mas, portanto, como podem ver, uma segurança brutal ao nível do pagamento de dividendo. Portanto, com payout ratio é a linha amarela. Portanto, sempre aqui abaixo dos 0,4, portanto, dos 40%, ou seja, de tudo aquilo que a Hormel fatura, apenas 40% desse valor são para distribuir aos acionistas.
Tem também um grande programa de recompra de ações a surgir, que está apenas pendente de uma possível correção no mercado. Como é óbvio, estas empresas o que querem é recomprar ações baratas, quando elas têm quedas. Isto é também um sinal de que a empresa acredita mesmo em si, que tem uma boa saúde financeira e que está a investir em si e está a retirar ações do mercado, o que é sempre bom também para o acionista. Portanto, uma ação excelente em todos os aspectos. Portanto, um PER, se calhar, aqui um bocadinho acima do que aquilo que é normal, nos 21,41. Já estar em tudo pode ser perfeito. Earnings per share de 1,69. Um crescimento nos últimos 3 anos dos earnings per share de 11,9% ao ano. Uma yield de dividendo neste momento nos 2%, um payout de 41%. Reparem no crescimento do dividendo nos últimos 3 anos, 19,3%. Nos últimos 5, 18,4%. É uma empresa que cresce dividendos há 51 anos. É uma dividend king neste momento. Aqui o buyback ainda está negativo, precisamente por aquilo que eu vos falei, que a empresa tem um programa já delineado, mas pendente da ação cair mais, para conseguirem comprar a um preço melhor. Margem operacional 12,81%, margem líquida 9,92%, um ROI de 18,92% e um ROC de 72,03%. Portanto, equacionem Hormel. Muito interessante, vamos aqui olhar para o gráfico da Hormel. Antes de mais, tenho que abrir aqui uma nova janela, já não cabem todas. Portanto, é HRL o ticker. Aqui numa ótica semanal. Reparem que isto aqui, atenção, isto não é uma queda do preço, isto foi um split que a ação fez de 2 para 1. Portanto, aqui simplesmente a plataforma ainda não atualizou, o que às vezes acaba por estragar aqui um bocadinho, enfim, neste caso, a análise técnica. Mas podemos ver, por exemplo, aqui. Reparem, desde 2011 a evolução que a empresa tem, estamos a apanhá-la aqui mais ou menos numa fase corretiva. Portanto, eu acredito que iremos ter aqui um disparo mais agressivo. E, portanto, reparem que se nós nestes valores voltarmos a fazer aqui máximo, estamos a falar de um retorno de 50%. Lá está, não quer dizer que seja isto que interessa. O que nos interessa é claramente aqui a evolução do dividendo no longo prazo. Portanto, vejo que algumas das pessoas aqui já investem na Hormel, e ainda bem, algumas delas já aqui há vários anos atrás, portanto acredito que já estejam com um dividend yield muito, muito interessante. Já agora, se quiserem também partilhar qual é que é o dividendo que já tenham, o dividend yield que já tenham, podem também fazê-lo. Ora bem, segunda empresa então, portanto, primeira empresa Hormel Foods, sigla HRL. Segunda empresa, Corning Incorporated. Vocês se calhar nunca ouviram falar desta empresa. Já agora, quem tiver já ouvido falar dela ou já tiver investido na Corning, coloque aí na janela de questões também, nos comentários. Ora, Corning, sigla GLW. Corning é uma empresa às vezes difícil de explicar, porque faz muita coisa em muitos campos diferentes. Portanto, às vezes é um bocado difícil de explicar em que área é que esta empresa atua. Posso dizer, por exemplo, que é uma empresa que já existe desde 1856, creio eu. E vocês conhecem de certeza a Corning porque foi portanto, esta empresa que inventou, desenvolveu e vendeu o Pirex. Não sei se vocês todos em casa devem ter um Pirex. Pronto, foi esta a empresa que desenvolveu. Mais recentemente, vocês de certeza que também já ouviram falar desta Corning, porque é a empresa que desenvolve os vidros dos vossos telemóveis, que é o Gorilla Glass. Portanto, é nisto que esta empresa se baseia. Portanto, no desenvolvimento do vidro, no desenvolvimento tecnológico do vidro e na sua aplicação em várias plataformas. Portanto, seja, por exemplo, são eles que fazem os vidros para os aviões, para as naves espaciais, para os dispositivos móveis, para os automóveis. Portanto, acabam por ter estas 3 tecnologias. Portanto, Glass Science, a ciência do vidro, a fibra óptica também e a cerâmica.
e, portanto, para o desenvolvimento, por exemplo, da cerâmica dos semicondutores. São eles que desenvolvem isso através de várias formas, portanto, através do vapor, da fusão, da precision forming e da extrusão. Portanto, aplicam vários métodos de manufatura e, portanto, desenvolvem-se também em 5 mercados diferentes. Portanto, a empresa deve ser avaliada nestes 5 diferentes mercados. Na comunicação óptica, na eletrónica, nos vidros, portanto, seja, por exemplo, os LCDs, eles desenvolvem os LCDs para muitas televisões, automóveis e nas chamadas ciências vivas, a ciência também molecular. Ora, é uma empresa que apresentou resultados há pouco tempo, resultados que foram um bocadinho mistos, embora tenham tido melhores resultados em alguns aspectos, eu aqui posso-vos mostrar, que é um resumo. Depois podem ver a gravação e ler isto com mais calma, mas é um resumo das tais 5 mercados em que a Corning atua. Portanto, na Optical Communication a subir 8% as vendas, na Display Technologies a cair 5%, nos Environmental Technologies a subir 17%, Life Science a subir 10% e no Specialty Materials a cair 7%. Portanto, resultados mistos. Acabaram por nos trazer uns earnings per share abaixo, não só do último trimestre, mas também abaixo do primeiro trimestre de 2017, o que acabou por criar aqui alguma pressão no preço da ação, alguma pressão também que a empresa teve por todo o mercado da sua indústria também ter estado a cair, que obviamente acaba por pressionar também a própria ação. Agora é importante vermos que, apesar de tudo, principalmente olhando para o primeiro trimestre de 2017, vimos um aumento das vendas. Vimos um aumento do investimento em Research and Development, mas que devido, e acima de tudo a razão destes earnings per share, destes lucros por ação, terem sido abaixo dos valores dos últimos trimestres e do último ano, deveu-se essencialmente ao facto de a empresa ter perdido bastante com as variações cambiais. A empresa apresentou uma perda em termos da cobertura do risco cambial de 500 milhões de dólares. Foi isso que acabou por trazer um impacto mais negativo. Lá está, é uma questão que não tem a ver tanto com a operação da empresa. Não é? Estamos a falar de, se calhar, fizeram mal uma cobertura. Claro que vai custar à empresa em termos financeiros, mas não é a operação da empresa que está em causa. Não é um grande cliente que se perdeu, não é um grande problema com o desenvolvimento da sua tecnologia, que criou um bug brutal e que muitos clientes sofreram com isso. Portanto, não se trata disso. Trata-se apenas, se calhar, eu não sei qual é a razão ao certo, de fundo, mas pode eventualmente ter sido uma má cobertura em termos cambiais da empresa, e esta é uma empresa que trabalha muito para o mercado asiático e, portanto, tem de fazer uma cobertura cambial a uma série de moedas diferentes e, portanto, talvez devido a isso tenha surgido este erro. De qualquer das formas, é um erro, lá está, que pressionou o preço da ação, mas que ainda assim não vai pressionar a operação da empresa no longo prazo. E, portanto, é aqui que nós temos que entrar ao nível de perceber o que é que está em risco, que não é nada ao nível da empresa, mas que levou o valor da empresa a cair, a ação a cair, e, portanto, torna-se uma oportunidade para entrarmos com uma yield de dividendo melhor. Em termos daquilo que a empresa quer para 2019, portanto, devolver aos acionistas cerca de 12,5 mil milhões de dólares, portanto, bilhões de dólares, através de um aumento anual de dividendo de 10% ao ano. Até é uma empresa que também tem um perfil de pagamento de dividendo muito, muito interessante. Ter apenas uma alavancagem financeira 2 vezes, ou seja, a dívida por EBITDA ser apenas de 2 vezes, que é importante. Também ter um valor aqui nesse aspecto baixo. Reparem como é que esta empresa tem desenvolvido o dividendo. Embora só tenha crescido o dividendo há apenas 7 anos atrás, e, portanto, aqui todo o passado, esta empresa acabou por ter tido um perfil diferente ao nível daquilo que queria devolver aos acionistas. Agora estamos a ver um perfil que é o que procuramos, que é o aumento consistente do dividendo. E, portanto, é isso que estamos a ver. A empresa anunciou há 2 trimestres que queria aumentar o dividendo mais uma vez. Portanto, todos os anos tem aumentado o dividendo em mais 10%.
e, portanto, isto começou há pouco tempo. Ou seja, eu acredito que também devido ao payout ratio que a empresa tem, que é o payout ratio baixo, principalmente tendo em conta os atuais resultados da empresa, que obviamente acabam por prejudicar bastante esta equação, eu acredito que tenha espaço para nos próximos anos continuar a aumentar o pagamento dos dividendos nesta velocidade. Portanto, como podem ver, um PER de 16, earnings per share de 0,31. O crescimento dos earnings per share é negativo, por isso é que eu não o coloquei aqui precisamente por causa disso. E atenção que estamos aqui com um problema de ver estes resultados a trazerem aqui alguma dificuldade neste tipo de equações, porque é resultados negativos, mas que se devem única e exclusivamente não à operação, mas enfim, ao tal risco cambial, tanto que a margem operacional continua nos 16,10%, é uma empresa que dá dinheiro, simplesmente acabou por ser influenciada por este risco cambial e, portanto, mesmo a margem líquida, o ROI e o ROC, acabam por estar negativos devido a isso. É uma empresa que está a desenvolver também um grande programa de recompra de ações, o que vai trazer no médio prazo uma apreciação do valor da ação. Pagamento de dividendos nos 2,38% de rentabilidade, portanto também uma boa yield neste momento, principalmente face àquilo que tem sido o seu crescimento. 15,70% de crescimento ao ano nos últimos 3 anos, 13,9% de crescimento do dividendo por ano nos últimos 5 anos, cresce dividendos há 7 anos esta empresa e eu creio que irá continuar e lá está, é uma das grandes candidatas também a ser uma Dividend King, ou seja, eu acredito que vai chegar ao ponto da Hormel de chegar aos 50 anos de crescimento de dividendos. Portanto, excelente oportunidade aqui na Corning. Vamos ver aqui a ação, portanto, o gráfico. Sigla GLW. Portanto, como podem ver então, a corrigir. Portanto, aqui temos uma grande queda, lá está as tais quedas de 2008, que a Corning obviamente não foi exceção. Desde então, desculpem, 2000. Desde então, excelente recuperação. 2008, uma queda também brutal, como em tudo. A recuperar, mas desde que passou a aumentar o dividendo, reparem. A empresa passou a aumentar os dividendos desde 2012. Reparem o que aconteceu à performance da empresa desde 2012. Portanto, uma altura em que andava aqui constantemente para cima, para baixo, conseguiu finalmente tomar uma ótica de maior crescimento. Justamente que o crescimento do pagamento dos dividendos é isto que traz. Traz mais acionistas, traz mais investidores, traz investidores de longo prazo que queiram permanecer com o seu capital aqui alocado. E portanto, nesta correção eu creio que esteja agora numa excelente oportunidade para entrarmos. Portanto, equacionem então aqui GLW, Corning. Ora bem, terceira e última empresa que vamos falar hoje, também provavelmente uma empresa que se calhar nunca ouviram falar, é a American Tower Corporation, sigla AMT, portanto, sigla AMT. Se por acaso já ouviram falar dela, e se já têm, se já negociam, se já portanto, investem nela há algum tempo, por favor coloquem também na vossa janela de questões, deem-me também a vossa opinião sobre esta empresa, caso já estejam a investir na mesma. É uma empresa um bocadinho mais fora do comum, provavelmente. Um bocadinho fora do comum. Não é uma empresa que se calhar muita gente invista. Aliás, ainda não tive sequer aqui nenhuma resposta. Portanto, é normal que se calhar haja muita gente aqui de fora dela ainda. É uma empresa, na minha opinião, muito interessante. Portanto, o que é que faz a American Tower Corporation? Portanto, é uma empresa detentora, operadora e desenvolvedora de torres e equipamentos de comunicação. Portanto, tudo o que são as torres de wireless, os equipamentos de comunicação, por exemplo, das redes de comunicações, por exemplo, das torres de 4G, de 5G. Portanto, são eles que investem nesses imóveis e depois arrendam às operadoras móveis em contratos de longo prazo. Portanto, no fundo, acabam por ser uma empresa, são uma REIT, portanto, um fundo imobiliário transacionável em bolsa. Portanto, é uma empresa que tem em portfólio mais de 150 mil imóveis, porque estas torres nós temos que considerá-las imóveis, simplesmente não há pessoas lá a morar, mas há empresas a utilizar esses serviços e a pagar por eles. E está neste momento em 16 países. É uma empresa que já está a começar a desenvolver operações no estrangeiro. Começou a desenvolver-se para a América do Sul, está agora a movimentar-se
para a Europa, a África e Índia. Portanto, também já está a desenvolver a sua presença na Índia. E, reparem, se olharem para este mapa, veem que o potencial de crescimento deste tipo de empresas é brutal. Primeiro porque, hoje em dia, uma coisa é instalarmos cabos ADSL e de fibra óptica. Mais tarde ou mais cedo vão acabar. Onde é que está o futuro? O futuro está no wireless, está no 5G, está nas transições de sinais. O futuro está aí. Ora, para nós termos uma boa cobertura, por exemplo, há cidades no mundo que estão a desenvolver programas de free Wi-Fi, portanto, Wi-Fi gratuito, na cidade toda. Como? Obviamente, através de a instalação de torres que emitem sinal de wireless. Ora, quem é que tem essas torres? São empresas como a American Tower Corporation. E isto acaba por ser o futuro. Portanto, mesmo o próprio 5G e a evolução que o 5G está a ter levam a que haja uma necessidade grande de instalação deste tipo de equipamentos. E é aí que a American Tower Corporation entra e é aí que está a grande expansão, o potencial de expansão desta empresa. Reparem que o que é que aconteceu desde 2007? Desde que começámos a ver um maior desenvolvimento, e isto também vem um bocadinho desde do telemóvel, do facto de passarmos a ter um acesso móvel à internet mais fácil, toda a gente consegue aceder hoje em dia às redes sociais, aos e-mails através do seu próprio telemóvel. Isso deve-se muito à emissão de sinais de wireless, à emissão de sinais de 5G, de 4G, e é aqui que esta empresa entra a dar este tipo de serviços. Aliás, não é a dar os serviços, mas a dar o equipamento, a dar os imóveis para que as operadoras móveis consigam utilizar estes serviços. E por isso é que viu todo este crescimento, reparem, nos últimos 10 anos, a termos um crescimento das vendas de 16,5% ao ano. Portanto, a subir de 1,4 mil milhões de dólares para 6,6 mil milhões de dólares. É uma subida de 5 vezes mais em apenas 10 anos. Um EBITDA a subir 4 vezes mais, portanto um crescimento de 15,4% ao ano desde os últimos 10 anos. E um AFO, que é o chamado Adjusted Free Flow from Operations. No fundo, acaba por ser o resultado operacional da empresa a subir também quase 6 vezes mais, a subir 16,3% ao ano. São realmente evoluções brutais nesta última década, mas que têm tudo para continuar nas próximas, com todo o desenvolvimento tecnológico que existe. A expandir bastante, portanto, a empresa espera em 2018 ter mais 23 mil novos equipamentos e imóveis construídos no mundo inteiro. Espera ter um AFO por ação, portanto, é como se fosse os earnings per share, só que em vez de ser earnings é AFO. Normalmente os REITs, as empresas, os fundos imobiliários transacionados em bolsa são assim considerados. Portanto, já com uns earnings per share constantemente aqui a subir, uma subida nos últimos 6 anos, nos últimos 5 anos, de 120%. E reparem o pagamento dos dividendos. Uma subida brutal, uma subida de 3 vezes mais, tanto uma subida de, neste caso, 200% desde 2012. E reparem o payout ratio a manter-se abaixo dos 40%. Eu tinha-vos dito que as REITs, por norma, têm um mínimo de valor que têm de pagar aos acionistas. Esta ainda é uma empresa um bocadinho diferente, portanto não é obrigada a fazer isso e portanto acaba por conseguir equilibrar aqui um bocadinho o seu pagamento e levar as coisas de uma forma mais conservadora. Mas reparem no potencial tremendo que esta empresa tem com este crescimento de dividendos. Reparem, payout ratio, portanto começou a pagar dividendos desde 2012, tal como a Corning começou a crescê-los desde 2012. Aqui a American Tower Corporation começou mesmo só a pagá-los desde 2012, sempre com um pagamento crescente brutal, que deve continuar. Reparem o que é que está a acontecer ao EBITDA, aos earnings per share. Aqui o que interessa é esta linha azul, na verdade, que é o Operating Cash Flow per share. Portanto, é o que a empresa ganha da sua operação por ação, e o vermelho é o dividendo. Reparem, paga uma parte muito pequena daquilo que recebe
Dos 6,8 que recebe, neste momento só está a pagar 2,6. Ou seja, tem um payout ratio muito, muito baixinho para uma empresa deste género, principalmente uma empresa que tem um potencial de crescimento de dividendos brutal. Tem um PER neste momento de 20,4, um bocadinho alto, mas é normal para também empresas com este potencial de crescimento. Earnings per share de 4,9, crescimento dos earnings per share nos últimos 3 anos. Aqui é difícil falarmos deste valor porque não é isto que interessa os earnings per share, como vos digo, é o AFO per share. Eu coloquei aqui 1,9, mas na realidade não é bem isto que interessa. Uma yield baixa ainda de 2,18% para aquilo que é uma REIT, ou seja, significa que é uma empresa que tem um potencial incrível do crescimento de pagamento de dividendo. Reparem que os últimos 5 anos e nos últimos 3 cresceu o pagamento do dividendo em quase 25% ao ano. Portanto, pensem que têm um imóvel, tem uma pessoa a pagar-vos 1.000 euros de renda. Pensem que esta pessoa está obrigada a pagar no próximo ano 1.250 euros, depois no ano a seguir obrigada a pagar 1.550 euros, depois no ano a seguir obrigada a pagar 1.800 euros. Portanto, é este tipo de inquilino que vocês têm quando compram uma ação da American Tower Corporation. Margens operacionais muito boas, 30%, margem líquida de 18,59%, ROI de 17,52% e ROC de 18,63%. Como é uma REIT, é uma empresa que neste momento está a emitir ações para se financiar, para se conseguir desenvolver a sua operação. Portanto, ainda assim não está a emitir muitas ações, embora o buyback seja obviamente negativo. Mas o que é normal. Normalíssimo para este tipo de empresas que está a crescer. Olhando aqui para a ação da AMT. Reparem também no crescimento brutal que temos vindo a assistir. Desde 2002. Desde 2012, a altura do pagamento de dividendo, foi aqui que a ação explodiu. Em 300%. Nós neste momento estamos aqui numa fase consolidativa, que eu acredito que não seja para continuar. Eu sinceramente não estou a ver esta empresa aqui a cair mais. Se caísse era excelente e aumentar o quê? E aumentar a yield do dividendo, que era excelente. Portanto, se está a pagar agora 2,9, pensem que se ela caísse para os 125 dólares por ação ia pagar se calhar 3,5%, que é excelente face ao crescimento do dividendo que ela tem. Portanto, eu acredito que aqui esteja num ponto muito interessante para podermos comprar a AMT. Acredito que novos máximos possam vir a ser feitos. Se quiserem olhar para outras parecidas, tem, por exemplo, a Cyrus One, que o sigla é CON, nós não temos na nossa plataforma porque é um bocadinho mais pequena, mas faz basicamente o mesmo. A DLR também. Aliás, eu acho que essa até nós temos aqui. Exato, temos aqui a DLR, mas não vos vou mostrar, que se calhar vamos falar disto para o próximo mês. Mas como podem ver, é uma indústria em clara expansão, como vos expliquei. Dentro destas três é claramente aquela em que eu encontro mais bullish, até não só pelo que pode nos dar em termos de dividendo, mas pelo próprio crescimento orgânico do preço da ação, porque é uma empresa que está em franco crescimento, tem um potencial brutal de desenvolver-se no mundo todo. Há muito poucas empresas que fazem o que esta empresa faz, e principalmente a sua grande concorrência está no estrangeiro. E que se calhar não tem já a base de clientes que se calhar a AMT tem. Eu não conheço na perfeição a concorrência, como é natural, mas muita atenção a esta AMT. Ora bem, vamos colocar então estas ações aqui no nosso portfólio. Eu já tive o cuidado de hoje, antes do mercado fechar, abri-las só para conseguirmos ter aqui uma noção. Ainda tenho aqui as ações do mês passado. A ver se não nos enganamos com isso. Portanto, primeiro então, empresa Hormel Foods. Portanto, sigla HRL. Vai aparecer então aqui Hormel Foods. Data de compra vamos já colocar aqui nas 3, 26 de Abril. Vamos já colocar aqui em todas. Vamos colocar aqui também o preço. Só arrastar então aqui os dados. Vamos arrastar aqui tudo isto. Vamos arrastar aqui tudo isto. E portanto temos que colocar aqui então 3 dados. Primeiro é o número de ações que aqui compramos. Eu aqui assumo sempre que investimos 2.000 euros nesta empresa. Já sabem, é apenas meramente indicativo. Não quer dizer que é isso que eu devo fazer. Aliás, estas empresas é mesmo a ideia é terem-nas como ideias. Nada mais do que isso. Tenham sempre atenção a isso. Portanto, neste caso, o investimento foi na Hormel de 2.439,47. 2.439,47 dólares. Segunda empresa é então a GLW.
compramos 87 ações, GLW, vamos ver exatamente, Corning, 87 ações, investimento em termos de dólares de 2353.35, 2353.35, cá está. E terceira empresa então é a AMT, vamos ver se aparece aqui, exatamente, American Tower Corporation. Compramos então 18 ações, e com um custo de 2476,62, 2476.42. É 42, já agora 62, não é 42, é 62. Muito bem. Em termos de dividendos, eu gosto sempre de usar aqui uma página que é o dividend.com. E aqui o que nós vamos ver é o mês em que paga dividendos e quanto é que é o pagamento do dividendo por ação. Neste caso é um pagamento de 0,75 por ano. Portanto, chegamos aqui e colocamos aqui na normal, o dividendo é de 0,75, que nos dá então uma yield de 2,06%, está certíssimo, 2,7%. E esta empresa paga dividendos então, neste caso, eu creio que seja no primeiro trimestre. Vamos ver. Não, paga em maio. Portanto, vai pagar no próximo mês dividendos. Portanto, o que é que fazemos? Chegamos aqui ao nosso Dividend Map. Arrastamos estes dados aqui todos. E colocamos um X no valor, no mês em que vamos receber dividendo, que vai ser em maio. Fazemos a mesma coisa para a Corning, GLW. Portanto, paga então um dividendo de 0,72. Ora, a Corning paga um dividendo no mês de junho. Vamos já colocar aqui Dividend Map em junho. Portanto, no junho vai ser um mês onde vamos receber bastantes dividendos. Vai ser interessante vermos então em julho aqui o apanhado de quanto é que foi a nossa renda passiva. Por último, a AMT. American Tower Corporation, que paga 3 dólares de dividendo por ação. 3 dólares de dividendo por ação. E paga dividendo no mês de... Vai pagar amanhã. Portanto, é no mês de abril. Empresa que paga, então, no mês de abril. Claro que nós não vamos apanhá-la, portanto, agora só podemos receber em julho. Portanto, basicamente é isto. Ora, isto vai-nos adicionar, então... 170 dólares, mais ou menos. 166 dólares por ano em termos de renda passiva. Portanto, estes 3 imóveis que compramos vai-nos trazer, portanto, de rendas destes inquilinos 166 dólares. Um dividendo pequeno, portanto, são dividendos que nos levam a reparar. Baixaram aqui bastante a nossa yield on cost. Reparem, a nossa yield on cost estava nos 2,72. Não, estava nos 2,33. Passou para os 2,72. Esperem lá. Ok, já percebi. Isto deve-se ao facto de termos aqui... Exato, como não aparece aqui ainda nenhuma perda, ok, porque foi a posição aberta agora, o nosso yield on cost está então nos 2,72.
Há bocado é que tinha o valor mau, porque estávamos a assumir que eram mais 3 empresas. Ou seja, temos que retirar isto, retirarmos isto. Ela estava em 2,81. Portanto, tínhamos uma yield on cost de 2,81. Com isto, baixamos então para 2,72 a nossa yield on cost. O que não tem mal, porque aqui a ideia é nos próximos anos vê-la a crescer significativamente. Ora bem, chegamos então aqui ao final do nosso seminário. Espero que tenham sido interessantes estas três ideias que eu aqui vos passei. Já sabem, se tiverem comentários a fazer sobre elas, se já investirem nelas, se estão a equacionar investir nelas, tenham liberdade de fazer os vossos comentários, fazerem questões mais profundas sobre elas. Se tiverem, já sabem que podem sempre contactar-me aqui por e-mail para tiago.cardoso.xtb.pt. Podem ver a gravação deste vídeo no meu canal de YouTube, portanto basta procurar por Tiago Costa Cardoso. Mas se tiverem então alguma dúvida mais concreta acerca destas 3 ações que eu aqui vos falei, ou mesmo sobre as anteriores que aqui falámos, estejam à vontade para contactar por e-mail. Também é um prazer aqui em ajudar-vos nestas questões. Tenho aqui já algumas questões. Portanto, perguntam-me aqui quais as premissas que levariam o Tiago a vender uma ação recomendada. Foi o que falámos no seminário presencial, portanto, única e exclusivamente se a empresa deixar de crescer o dividendo ou deixar mesmo de pagar o dividendo. Repara que há exceções, portanto, a Ohio, a Omega já anunciou que não vai aumentar o dividendo. Claro que temos que perceber em que circunstâncias. Neste caso é uma circunstância razoável, portanto, não me levaria a vender Ohio. Mas única e exclusivamente se a empresa cortar por completo o dividendo ou cortar uma parte do dividendo ou deixar de ter este perfil de subida de dividendo. É a única razão que me leva a vender uma ação. Tem aqui outra questão. Todas estas empresas pagam dividendos trimestralmente? Sim, à exceção da Disney. A Disney paga 2 vezes ao ano, portanto em janeiro e em junho. Pergunto aqui qual é o motivo para a dificuldade de encontrar empresas. Portanto, isto é referente àquilo que eu há pouco falei, principalmente porque já falei de muitas delas que nesta fase estão desvalorizadas. Algumas delas estão agora a apresentar resultados, portanto não convém não estar a falar delas. Outras, a maior parte delas, nós não temos na nossa plataforma. Dou-vos aqui um exemplo de algumas que apareceram aqui no screener. Muitas delas nós não temos, outras são de setores que nós já falámos recentemente, portanto convém não ter também o peso nelas. Portanto, tem sido difícil de realmente encontrar aqui algumas ações mais concretas. Perguntou-me aqui também, amanhã o Presidente Trump vai falar de reforma fiscal, sabe alguma penny stock associada ao setor biotecnológico e energético, alguma informação de que se possa investir a curto prazo? Não, nem é esse o objetivo deste seminário, é precisamente o contrário. É não procurar aqui movimentos de muito curto prazo, para isso vamos estar nos índices e nos CFDs. Que o objetivo é mesmo trading de longo, nem é trading, é investimento de longo prazo, geração de renda passiva e, se tudo correr bem, poderem reformar-se daqui a 20, 25 anos. Pronto, aqui o pagamento de dividendos no estrangeiro faz retenção na origem em Portugal, o que diminui bastante o valor recebido. Não fica condicionado o resultado desse dividendo? Não. Porquê? Porque hoje em dia já, isto foi algo que aconteceu há alguns anos atrás, já existe o acordo de dupla tributação, ou seja, o vosso dividendo vai sempre ser tributado à taxa de 0,28%. Qual é que é aqui a grande diferença entre os Estados Unidos e Portugal? Nos Estados Unidos também é tributado, eu não sei qual é a taxa, mas também é tributado. A questão aqui é que os Estados Unidos têm uma coisa muito interessante, que é fundos que vocês podem abrir num banco, podem abrir numa corretora, em que o capital que entra só pode sair quando vocês se reformarem. E todo o dinheiro que é feito lá, todos os dividendos que são recebidos são qualificados, ou seja, não têm de pagar dividendos sobre isso. Okay? Portanto, imaginem que todos os meses metem 1000 euros numa conta vossa, por exemplo, na XTB, que tem um chamado Roth IRA, que é precisamente isto, que é uma espécie de plano de poupança em ações, vamos imaginar. Vocês, todos os dividendos que recebessem nesta conta, todos os ganhos que tivessem nesta conta, nada seria taxado e esse capital seria depois todo dados integralmente sem qualquer tipo de imposto assim que atingissem uma data, que eu não sei se lá é 62 anos, se é 65, mas que pronto, acontece que conseguem fazer o juro
composto, conseguem fazer a evolução do juro composto de uma forma muito mais intensa, porque estão, no fundo, a ganhar 28% a mais do que deviam. Ora, mais questões. Eu não vejo aqui mais questões relevantes aqui para o nosso seminário. Já sabem, se tiverem aqui alguma questão relacionada com estas empresas, se quiserem saber um bocadinho mais sobre elas, se tiverem aqui alguma dúvida, já sabem, o meu e-mail é tiago.cardoso.xtv.pt. Espero que tenham gostado, espero que vos tenha dado aqui algumas ideias mais concretas. Já sabem, disponham sempre que tenham alguma dúvida. Se quiserem depois ver a gravação deste seminário, vai estar então disponível no YouTube. Muito obrigado a todos pela vossa participação. Desejo a todos a continuação de uma ótima noite, bons negócios e até amanhã.